Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a bordo desse podcast maravilhoso que é o Tá No Ar Podcast, o seu podcast favorito. Mais uma vez. Hoje nós temos uma presença ilustre que faz parte aí do nosso time, não é, Alvin? Opa! Faz parte do nosso time. Aguenta os loucos. É verdade. Coitada da Ingrid. Coitada da Ingrid. Olha, ela é guerreira, gente. Mas eu vou trazer a gente vai apresentar ela já já. Mas antes de falar da Ingrid, nós vamos falar dos nossos patrocinadores oficiais. Que primeiro a nossa escola, nossa empresa de educação, que é a Via Prep e a Via Prep Business. Que é a nossa mentoria aí para pilotos e comissários. Que é para processos seletivos de pilotos e comissários. Para um preparatório aí para linhas aéreas. Para atingir o nível que as empresas precisam. Exatamente. E por falar nisso, gente, tem turma aberta, né, Alvin? Tem turma aberta de pilotos, tem turma aberta de comissários, tem gente fazendo mentoria com a nossa convidada, então tá tudo acontecendo devagarinho, vai dando tudo certo. Exato, nossa convidada especial. E a mentoria da Via Prep Business, que é a nossa mentoria para empresas e empresários, trazendo o modelo de gestão aí das companhias aéreas para dentro da sua empresa, seja ela qual for o tamanho, qual o objetivo, qual o produto, enfim, não temos limites. O ecossistema da aviação aplicado à vida real. Exato. Gostou dessa, né? O céu é o limite, não é mesmo? Começou a palhaçada. O espaço é o limite. Até o Ricardo entrou na onda. E temos aí o nosso patrocinador também, o Táxi Preto Blindado. Seu Márcio leva a gente pra todo lugar, São Paulo, Indaiatuba. O que eu acho mais legal dele, primeiro, é o café, que ela sempre fala da cafeteira. Eu falo da cafeteira, eu nem tomo café. Conforto, segurança e qualidade. E tipo assim, eu já falei isso e ele passa o tempo todo por isso. Não é só levar a pessoa, não. Ele já foi pegar a terno do fulano no ciclano pra levar no aeroporto. Se você tiver com... flores para essas esposas. Tá naquele momento turbulento, quer fazer uma surpresa, ele vai, compra, leva. Ele, cara, é um cara diferenciado. Chocolate, pão, o que mais que ele já foi buscar pra Kiev? Sanduíche. Não, e o sanduíche nosso lá? O sanduíche. Gente, não é só um transporte, é um acontecimento. Quebra-galho de luxo. Exatamente. Nós temos aí também nosso patrocinador oficial, que é a Luciana Home Care, que é a minha irmã, que é esteticista, e ela faz massagem no conforto da sua casa, então assim, você não precisa sair de casa. Sabe aquele momento que você tá em casa, quer relaxar, tomar um banho e cuidar de você? Porque aqui a gente não fala sobre estética. Geralmente depois das 6, né? Exatamente, nós falamos sobre saúde e massagem é saúde, gente. É o seu momento de autocuidado, não é estética, é pra você. Então, assim, ó, já sabe, Luciana Home Care. E temos mais 2 patrocinadores. A gente só fala de gente personalizada aqui, né? Exato, é só atendimento VIP aqui, gente. Olímpia Personal Studio, muito obrigado, Everton. A base de tudo é a musculação. Se você não tá bem com o seu corpo, eu não tô falando de estética, você tá lascado. A gente falou no episódio do Bruno Gabriel, né? Uhum. Bruno Gabriel, do Instituto Gabriel. Que um dos primeiros passos para você que quer ser doador de órgão, primeiro é você cuidar da própria saúde. E para não passar por uma lista de transplante também, para você não precisar. Então você precisa cuidar da sua saúde. E depois dos 30, é só ladeira abaixo, cara. Exato. Experiência própria. Exato. Então, Olímpia Personal Studio, obrigado. E, obviamente, com saúde, arte marcial, bem-estar, mentalidade, decisão das coisas sob pressão, resolver problema em 2 segundos. Onia Martial Arts, nossa escola de jiu-jitsu, que tá aqui com a gente também. Exato. Que pra mim, mais uma vez, foi uma virada de chave. Tá ficando doido da cabeça? Vai pra lá. Procura uma luta, uma arte marcial pra você fazer, que você vai ver que vai melhorar aí uns 70%. Desestressa rapidinho. Exatamente. Fora que defender a si mesmo, a sua família. Eu sempre falo isso, eu vou repetir do jeito que você repete que o episódio vai ser tal, tal, tal. Você pode ser o cara mais pacífico do mundo. Exato. Mas até num evento de luxo, de alto padrão e tudo mais, alguém pode perder a linha e você vai precisar se safar. Exato. Não é só sobre luta, como evitar, inclusive, a luta. Exatamente. Fechou? Perfeito. Vambora? Bora. Bora ela no fogo agora. Bora pra essa convidada especial, que é a Ingrid. Apresente-se, Ingrid, que ela mora no nosso coração, ó. Ai, pessoal, uma alegria enorme, né, estar aqui com vocês nesse lugar maravilhoso. Ela é puxa-saco, hein? Adorei esse lugar, gente. Vocês precisam ver que lindo que é aqui. Mas, enfim, vamos lá. Sou Ingrid, sou psicóloga, trabalhei a vida inteira com recursos humanos e com atendimentos, né, na área de psicologia. E hoje aqui com vocês, né, coordenando, trabalhando com os projetos de mentoria para os pilotos, em processo seletivo, para os comissários. Então, está sendo uma experiência bem interessante. Exatamente. E aí, Ingrid, vamos falar um pouquinho sobre liderança? Eu acho que a gente poderia falar sobre liderança hoje.
por mais que ela esteja trabalhando com a gente sobre processo seletivo de pilotos, essa é uma pessoa que tem uma experiência assim, inclusive foi do nada, né? Foi. Precisamos de uma pessoa para trabalhar assim. A Jéssica botou... Foi do nada, não, gente. Vou me valorizar agora, porque eu sempre tenho as melhores indicações. Isso. Foi a Lorena que indicou. Tudo é networking, gente, certo? Exato. E você chegou até mim através de networking, de indicações de pessoas, não é? Exato. Foi por conta da Lorena, que faz parte do Clube do Livro que eu participo. E ela falou assim, olha, eu tenho 4 pessoas aqui excelentes, mas manda mensagem primeiro pra Ingrid. Eu falei, então é a Ingrid, pronto? Não, é o mais louco que ela é tão doida que ela... Que me indicou. Vambora. Eu? Sim, não. Isso, vambora. Nem sei o que é, vai, eu tô dentro. Exatamente. Mas isso que é legal, né, das experiências da vida, né? Exato. Você falou da experiência que o táxi preto é uma experiência. São as oportunidades que aparecem pra você vivenciar, né? É muito gostoso isso. Tá, aí o líder tem que estar aberto a muitas experiências ou não? Já começa... Certeza. Como é que você vê, por exemplo, a sua experiência no ambiente corporativo, os problemas que acontecem em relação a isso? Acho que só dando um contexto, né? Eu trabalhei muitos anos dentro de organizações em RH. Sim. Desenvolvendo a liderança. Então, meu papel, a gente chama, né, no mundo corporativo, business partner. Então, eu trabalhava com os líderes, eu tinha diversos líderes que eu apoiava no processo de desenvolvimento deles, né? Então, assim, eu falo que tem várias coisas, né, Alvin? Acho que, primeiro, um erro que eu acho que a gente comete muito na organização é quando você acha que um bom funcionário vai ser um bom líder. Não é? Vamos pôr um foguinho aqui, ó. Tem como fazer essa edição, Ricardo? Pôr um foguinho assim, ó. Eu faço depois. Por quê? Porque um bom funcionário, um bom colaborador, ele é excelente no que ele faz, mas não necessariamente ele está pronto para ser líder. E o que acontece? A empresa vai lá, promove, e isso não é porque a empresa é ruim. Às vezes não dá tempo, aquela coisa do tudo acontecendo ao mesmo tempo. Até porque geralmente os crescimentos são caóticos. Né? Exato. E eu costumo dizer o seguinte, você num plano de sucessão, você não está pronto. Você estará pronto quando você sentar na cadeira, subir na cadeira é bom, sentar na cadeira e vivenciar aquilo, né? Exato. E as empresas, então, muitas vezes elas não conseguem parar para ter um cuidado de treinamento, de desenvolvimento desse líder. Né? Então, por exemplo, você para ser piloto, você teve treinamento. Tempo todo. O tempo todo. Processo, a parte técnica, tudo. O líder chega lá e... Exato. Eu me lembro quando eu fui líder a primeira vez. Bem-vindo, foi promovido. Não foi? É isso. Eu vou contar uma história, não sei se eu contei uma vez para vocês no outro podcast, mas eu me lembro que quando eu fui líder pela primeira vez, então você é líder, toda feliz, que legal, fui promovida, tal. Fui trabalhar em outro estado. Cheguei lá, todo mundo me recebeu super bem, foi uma experiência maravilhosa. Aí no computador a gente usava o SAP, vinha um tal de um Purchase ID. E eu falava, isso aqui é vírus, né? E eu deletava. E aí o pessoal, Ingrid, você precisa aprovar a requisição lá. Eu, não, sim, claro, me manda que eu aprovo. E vinha o tal do Purchase ID, o remetente, Purchase ID. E depois que eu fui, alguém falou, mas você tem que aprovar lá no SAP. Eu falei, então, eu estou esperando chegar a requisição. Então é o Purchase ID. é o seu amigo Purchase ID. Uma coisa simples que ninguém me explicou. Exato. E que é um processo que poderia ter sido evitado, né? Exato. Então, eu acho que tem várias coisas, né, pra gente falar de liderança, mas acho que o primeiro se eu quero ser líder, eu preciso começar a me preparar. Tá. Não esperar alguém te preparar, obviamente. Alguém vai me ajudar. E eu espero, né? E a empresa vai me apoiar. Existem muitas coisas, mas eu preciso ir atrás. Porque é tanta coisa para aprender, gente, quando a gente fala de liderança. É tanta coisa para eu vivenciar, para eu me tornar... você falou de musculação, de... Sim, saúde e tudo mais. Musculoso na longo função. prazo, literalmente. Exatamente, né? Então, leitura, podcasts, filmes e coisas que possam, cursos, né? Online, cursos presenciais que possam te ajudar, mentorias que possam te ajudar nesse caminho. Sim. Até para você entender se você tem o perfil de liderança mesmo, né? Exato. A gente desenvolve liderança. É isso que eu ia perguntar. Todo mundo é possível que consiga ocupar essa posição de liderança ou não? Nós acreditamos que sim, que a gente desenvolve habilidades de liderança, mas algumas pessoas já têm mais facilidade nesse caminho. Entendi. Então, o que acontece, Alvin? Algumas pessoas, elas podem até tentar seguir nessa linha, mas a demanda, a energia que é devotada naquilo, né, acaba sendo muito maior. Entendi. Então, não é que você não pode, você pode. Só que se eu sou uma pessoa, por exemplo, não comunicativa,
Exato. Como fica mais difícil. Fica mais difícil. Então, eu vou ter uma batalha interna, digamos assim. Essa energia vai sendo consumida. E tá tudo bem, né? Às vezes é só uma questão de tempo. Não sirvo para isso, mas posso fazer 1 milhão de coisas tão boas quanto. Exatamente. Porque a gente também tem aquela coisa da... Né, nós, como seres humanos, eu preciso ser líder, porque eu preciso ser chefe, porque eu preciso ganhar mais. E hoje em dia existem carreiras paralelas à carreira de líder que te levam às mesmas condições salariais, né, e de benefícios. Aliás, tem 1001 opções hoje em dia no mercado. 1001 opções, exatamente. Basta querer. Basta querer. Basta querer se preparar para, né? Exatamente. Isso é o que a gente pega no nosso público de aviação, infelizmente. Inclusive, ontem eu estava numa aula que eu me dispus a fazer uma aula de direcionamento gratuito para os pilotos, inclusive. Para, primeiro assim, quebrar o tal do pano preto. Porque é muita desinformação, é gente que fala disso. E esses caras são, você tá vivendo isso, né? Esses caras são baseados em resumo do fulano. Não, eu tenho um resumo, meus amigos estão me mandando as questões, maceteado e tudo mais. Eu falei, cara, beleza, faz parte. Mas é o resumo de outra pessoa. A outra pessoa escreveu com o que ela acha que é a verdade. Com o que ela pensa. E quem garante que isso seja verdade? E, cara, é a sua carreira. E todos eles falam, né? Meu sonho. Então, não é simplesmente, não, eu decidi que eu vou ser piloto porque eu quero ganhar muito dinheiro. Não. É o sonho. E aí, Quem falou que ele tá dando para esse sonho? Então, e aí que tá o ponto. Se eu tenho um sonho, eu tenho uma meta. Se eu tenho um objetivo. Se eu tenho um objetivo, eu tenho que criar metas que vão me levar para lá. Exato. Que começam agora, curto, médio e longo prazo, para me levar lá. O que explica esse comportamento dessa raça ao qual eu me incluo de pilotos? Talvez num outro momento, tá? Não é jogando pro lixo, literalmente, essa raça. Mas o que justifica essa coisa, tipo assim, vou me preparar só quando vier a chance? É do ser humano? Mas eu acho que não é só, é isso que eu ia falar, eu acho que não é só dos pilotos, não. O problema é que nosso processo seletivo tô te convocando, daqui a 2 dias vem fazer teste. Não é daqui a 6 meses. Isso. E as pessoas sabem disso e mesmo assim não conseguem criar essas metas. O ser humano gosta das aventuras, né? Gosta da emoção, né, Alvin? De novo, né? Eu me questiono se realmente é o sonho. Porque se realmente fosse o sonho, talvez a pessoa pudesse se preparar, ou teria a chance de se preparar antes, né? Para esse caminho. Porque realmente, eu estou vendo pelas mentorias que eu tenho feito, que assim, olha, então você voa amanhã para cá para fazer o teste de não sei o quê. Você voa daqui 2 dias para fazer entrevista. Então, e vamos pensar, o ser humano é assim, né? A gente trabalha quando... A gente se move quando a coisa está chegando no limite, muitas vezes. Ou quando tem data, mas geralmente nesse caso a data, às vezes, é ali, né? Mas você acha que é um movimento cultural? Porque o brasileiro, ele sempre dá um jeitinho dele, né? Do tipo, ele tem acredita, esse negócio. Eu vou dar meu jeitinho. É pra tudo, exato. Então eu acho que é mais um movimento cultural. Eu acho que tem algumas coisas. Acho que tem uma questão do nós, né? A gente tem a lei do mínimo esforço, né? Também. O ser humano tem esse olhar de assim, quanto menos eu precisar fazer aqui, né? Agora, aquela sensação também de que eu me garanto, deixa que na hora H vai dar tudo certo, sabe? Sim. Acho que tem essa coisa de acreditar que vai dar tudo certo. O mercado de vocês está muito saturado, pelo que eu tenho ouvido falar, né? Sim. Então, pouca oferta, pouca vaga, é muita gente querendo. Que não acontecia no passado, né, Alvin? Vamos dizer, quando a empresa, inclusive, que a Jéssica trabalha veio, quando vem uma empresa nova, a gente sai no universo de saturação de dois players. Opa, 1 milhão de oportunidades novas. Mas agora está no nível de cruzeiro de novo. Exato. Até que vem uma nova, ou que as empresas voltem a crescer. E outra, a gente está aí há 15 anos com 3 players, ponto. Não tem mais opção, né? Para crescer muito, ao ponto de gerar muita vaga para suprir as pessoas que estão se formando ao longo desses 10 anos, 15 anos, não tem como. Então, o senso de responsabilidade deveria ser ainda maior, né? Pô, muita gente boa vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Não é porque ele é ruim, porque ele se desempenhou mal. Não, é porque não tem vaga para todo mundo. Isso. Ponto. Isso que eu acho legal você falar, né? Porque às vezes as pessoas saem de um processo seletivo. Eu vou falar da minha experiência, não Sim, com pilotos, no geral. Mas as pessoas saem do processo seletivo achando que eu não sirvo, eu não sou bom, né? Com a autoestima baixa. E, na verdade, tem situações onde a gente realmente tem pessoas muito qualificadas e muito preparadas do ponto de vista comportamental. Sim. E você vai ter que escolher. Você tem 1, 2, 3 vagas, você não tem 30 vagas, né? Então, isso é interessante falar porque para as pessoas também que às vezes são reprovadas no processo, infelizmente, as empresas não dão feedback, né? A gente já conversou muito sobre isso, né, Alvin? Exato. É uma pena, porque eu acho que seria uma possibilidade de desenvolvimento para as pessoas. Até para esses caras bons que foram reprovados, tentarem daqui de novo e ele absorver essa mão de obra qualificada. Exatamente. Mas muitos casos a gente vê isso. Eu tenho 3, 4 que empatam aqui, o que eu faço agora com uma vaga só? Né? Então,
estar preparado e tentar se superar ainda mais todo momento, sabe aquela coisa do... Resiliência, se manter. E é uma coisa que eu não sei, eu vou dizer para vocês, eu percebo muito hoje. Eu acho que antigamente, quando eu falo antigamente, gente, eu tenho 49 anos. Então, quando eu falo, quando eu tinha 20, eu já trabalhava com recrutamento e seleção, já trabalhava em empresa, eu via de uma forma um pouco diferente, não tinha tanta possibilidade. Acho que hoje a gente tem muito mais possibilidade que naquela época. Você tem mais opções, você tem mais acessível, né? Mais acessível, mas ao mesmo tempo você também tem muita concorrência nos diversos caminhos que você vai seguindo, né? E é engraçado você falar isso porque você se formou em psicologia, né? Sim. Quais foram as graduações que você fez até agora? Porque, assim, o pessoal estagna. A gente vê hoje que a grande maioria dos profissionais, eles fazem uma faculdade, um curso, alguma coisa livre e acabou ali. Se a empresa quiser, ela vai me contratar assim ou ela vai me dar uma formação. E não é assim. Não é. Então, como que foi esse seu desenvolvimento dentro dessa questão? Porque, hoje em dia, como você falou, os processos seletivos dentro das empresas, da grande maioria, não sendo só companhias aéreas, é comportamental. Não é mais o técnico que está pegando. Então, como que foi esse seu desenvolvimento dentro da sua área para conseguir acompanhar isso também, né? As mudanças. Rapidamente, minha história, né? Eu me formei em psicologia e eu sabia que eu queria trabalhar com RH. Né? Aí, quando eu estava na faculdade, infelizmente, meu pai faleceu e eu precisava começar a fazer estágio, aquelas coisas, né? Aconteceu, vai fazer estágio e tal. Fui fazer estágio numa empresa maravilhosa, até bastante famosa hoje em dia, que hoje se chama Companhia de Talentos, que eu falo que foi a empresa que criou quem eu sou, do ponto de vista profissional. Aprendi pra caramba. Era uma empresa, a minha divisão era menor, então eu tinha as pessoas, minhas líderes me incentivando. Exemplo, me dizendo aqui tá certo, aqui tá errado, comigo ali. Então eu me desenvolvi ali nessa empresa, aí fui efetivada, me tornei coordenadora, gerente dessa empresa, e depois eu me movimentei para uma empresa agrícola, também maravilhosa, americana. E aí fui para outra, médica, enfim, recentemente eu tomei a decisão de deixar o mundo corporativo full time, né, e fazer meus projetos específicos e paralelos. Mas na minha carreira acadêmica, eu fiz psicologia porque eu queria trabalhar com recursos humanos. Fiz bacharelado e licenciatura juntos. Fiz cursos específicos extras, assim, coaching, finanças para não financeiros, porque você está vivendo uma vida que... Eu não sou financeira, mas eu lido com negócio. Né? Quando eu faço business partner, eu cuido desses líderes, eu suporto esses líderes que estão trabalhando com negócio. Então, eu fui fazer cursos, especializações, enfim. Para entender o contexto da pessoa que está lá. Legal. Exatamente. Fui aprender business cursos rápidos também de business analytics, fui trabalhar, enfim, coisas totalmente diferentes, porque eu precisava para poder conversar com essas pessoas. E não é disso que é psicóloga. Exato. Eu sou psicóloga e adorava estatística na faculdade. Eu era monitora de estatística na faculdade. Psicóloga fora da curva. Chocada, adoro estatística. Passada. Como uma pessoa de humanas gosta de... Adoro. Exato. Eu comecei uma pós-graduação na PUC em administração de empresas, logo depois da faculdade. Adivinha qual a matéria que eu mais gostei? Finanças e contabilidade. Gente, que Bom, enfim. Aí eu saí, continuei fazendo cursos rápidos. Aí eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de RH. E na parte de psicologia clínica, também 2 pós em logoterapia e análise existencial, que é a minha linha, né? E até hoje estou aprendendo. Então, faço cursos, faço formações, eu tenho ferramentas que são usadas no mercado, eu vou lá, faço a formação, entendo. Então, então é isso. Onde é martial arts, ou você evolui, ou você regride. Exato. Ele diz muito, o Thiago, ele fala que se você parou, você está regredindo. É verdade. Ponto final. Tá passando, é como se fosse assim, você no carro passando, né? Tudo passando, está passando. Se você não acelerar a coisa, você fica para trás. Você fica para trás. E hoje em dia, Ingrid, você acha que realmente isso está pegando de... Não é inteligência emocional, mas as pessoas não sabem ser... inteligência social, na verdade. Social skills, digamos assim. Você ter essa competência de desenvolver esse social. Porque, assim, o líder, hoje em dia, a gente vê muito essa questão de... tá muito difícil. Como falar com o meu liderado? Como gerir uma equipe? Você vê muito essas geração pessoas... que não quer trabalhar. Essa geração que não quer trabalhar, tal. Mas eu acho que falta nessas pessoas um olhar...
pro todo, sabe? Você conseguir parar e ver as pessoas realmente ali. Eu acho que tá faltando essa inteligência, sabe? De, tipo, você visualizar a sua equipe, visualizar as pessoas, entender isso e como que você vai gerenciar em torno disso. Então, eu acho que falta muito. Você acha que tá acontecendo um movimento totalmente estranho ou é isso mesmo? Eu acho que você tem razão no teu ponto, Jéssica. Assim, liderar... eu falo liderar. O que para mim é liderar? Vamos por aí. Sim. Liderar para mim é você influenciar as pessoas que estão com você Sim. a irem para um lugar ou terem resultados que talvez eles sozinhos não conseguiriam. Então você vai influenciar, você vai trazer essas pessoas para você para que eles consigam chegar lá. Então percebe, o que é o líder? É o cara que vai estimular, que vai inspirar, que vai... Eu não consigo inspirar com quem eu não tenho conexão. Exato. Acho que essa é uma palavra forte para mim na liderança. Eu preciso me conectar com as pessoas. E para conectar, eu preciso ter confiança, eu preciso gerar confiança, eu preciso ser consistente nas minhas decisões. Eu não posso dizer para você, agora você está de verde, amanhã você vem de verde. Ah, não, agora você vem de azul. Não, mas não era verde? Então, eu não posso ter mudanças bruscas. As mudanças acontecem, mas eu preciso contextualizar, eu preciso explicar, eu preciso ouvir. Se você vier de azul amanhã, o que vai ter de impacto para você? Ah, mas eu só tenho blusa verde. Então, tudo bem, vamos vir de verde. Entende? Que não, o que acontece hoje, a gente está num mundo tão, acho que, frenético, que talvez essa parte essa questão da gente poder parar, entender que o outro é um outro ser humano. E não é assim, gente, agora tudo é lindo, maravilhoso, tu não sai se abraçando. Não nesse sentido, porque tu não quer resultado. Sim. Nenhuma empresa é feita para não ter resultado, né? Mas eu preciso minimamente me conectar com as pessoas. Para que eu entenda até a sua fortaleza e o seu ponto de desenvolvimento. Sim. Eu vou te alocar num projeto onde eu sei que você não vai ter sucesso. Para quê? Quem vai perder sou eu. Sim. Você também, mas eu também, como seu líder, né? Com certeza. Então, acho que nesse sentido, não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. Eu acho, assim, que a gente está vivendo uma crise de as pessoas estão perdidas nesses aspectos, sabe? Então, na verdade, só está se olhando por um lado, né? O lado do resultado. O lado do só resultado. que se esquece quem são as ferramentas para que esse resultado aconteça. E nas grandes palestras que a gente escuta seu objetivo foi fenomenal no que você falou, entender como aquele objetivo pessoal dessa pessoa se encaixa dentro da sua organização e que ela realize esse objetivo e que isso gere um resultado para você. Exato. E aí a gente traz o papel da liderança não mais para o cara que é operação, não mais para o cara que apaga incêndio, mas é um cara que literalmente, como a Jéssica falou, sai de cima, olha esses players aqui e vão movimentar as pessoas e não os indicadores e tudo mais. Acaba sendo a consequência do movimento que o líder está fazendo. Se eu pergunto para vocês... Vocês não precisam. Vocês não precisam falar, mas se você lembrar de um líder que fez toda a diferença na vida de vocês. Eu sei quem é. Não foi um líder que se conectou com você? Até hoje. Olha lá. Exato. Marca tanto que até hoje está aí na tua vida. E na verdade, assim, não que eu seja referência, mas eu tenho poucos. Eu prefiro escolher 3, 4, 5 e cabe na palma de uma mão. Porque também hoje em dia, o que você falou, né? A gente tem tanta opção de tanta coisa que se a gente for ouvir todo mundo, você falou até do Instituto Gabriel, né? Se eu ouvir de todo mundo, você acaba meio que ficando disperso e não executa nada. Exato. Então, olha os seus... E é engraçado, porque isso acaba conectando com quem eu sou de verdade. Meus princípios e valores são os mesmos do que esses caras fazem. A gente entende ele, por exemplo, um empresário que eu admiro pra caramba. Putz, eu quero ser igual a ele. Quando você vai ver a vida pessoal dele... É muito parecido com a sua. É muito parecido com o que eu quero. Os valores, né? Acaba se conectando. Porque, gente, a gente vive... E quanto mais a gente vive conectado com os nossos valores, as coisas acontecem de uma forma mais... Não é tranquila, tá? Porque as coisas são difíceis da gente conquistar e tal. Mas de uma forma mais com sentido. Então, mesmo as dores, os perrengues que eu passo para chegar lá, eu olho de uma outra forma. Né? Porque os meus valores são imutáveis. É aquilo, né? Então, acho que aquilo vai ajudando. Legal. Sim, e até porque eu acho que o líder, ele é líder por exemplo. Sim. Se ele não fizer o que ele fala, cara, esquece. Ninguém vai seguir uma pessoa dessa. Então, é muito mais o que a pessoa faz do que o que a pessoa fala. Perfeito. Então, não assim, da mesma forma que vocês lembram de um líder de sucesso, eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, vocês vão lembrar de um chefe, porque daí não é líder. Exato. Um chefe que marcou a vida de vocês negativamente. Exato. E por quê? O que fez? Provavelmente não se conectou, provavelmente foi incoerente nas decisões, provavelmente não se comunicou, uma série de coisas, não te inspirou, uma série de coisas, né? Sim, exatamente. Que louco, né? Vamos falar do teu CPF agora, mais um pouquinho.
a gente... Tá tudo muito lindo, tudo muito legal, liderança, bonito e tudo mais, só que a gente tem perrengue o tempo todo pra resolver, certo? Certo. Qual foi o seu maior perrengue na sua vida profissional, pessoal, enfim, que você possa abrir, que mudou alguma coisinha na sua cabeça e falou, tá legal, é esse caminho que eu quero seguir, algum ponto de inflexão que a gente fala, né? Relevante a... Você ficou pensando ali agora, pra onde eu vou? Pra onde eu vou, o que eu faço, tá... Isso aconteceu e agora eu segui esse caminho e eu cheguei onde eu cheguei. Nossa, Alvin, que pergunta. Falou que eu que inverto, né? Tá vendo? Capciosa, a pergunta é capciosa. Eu acho que teve um momento da minha vida que foi muito crítico, que foi o nascimento da minha primeira filha. Porque eu queria ser mãe, aquela experiência, aí chega aquela coisa... sem manual, né? Acho que foi aquela coisinha fofa, sem manual, que só chorava. Foram 3 meses muito difíceis, os primeiros 3 meses, assim. Acho que foi um choque. Um choque de realidade. Não tem a ver com o profissional, mas tem a ver, assim, de eu olhar e falar, gente, meus pais passaram por isso. Sim. Sabe aquela coisa de você olhar seus pais e você ver seus pais de uma forma diferente? Exato. Meus pais passaram por isso numa época que não tinha fralda descartável. Meus pais, entendeu? Exato. Meus pais passaram por isso na época que não tinha negocinho quentinho para colocar na cólica. Na barriga da criança. Não tinha remedinho. Não tinha remedinho. E deu certo. Eu acho que ali foi um momento bem crítico para mim, assim, de olhar e falar assim, nossa, de olhar, eu sempre fui muito próxima dos meus pais, mas de valorizar de uma forma até diferente, sabe? Muito louco. Maternidade. É o nascimento, né, de uma pessoa ali que você vai criar. E nesse modelo aí de maternidade que você tá falando, o que você traz da sua profissão para dentro do ensinamento para os seus filhos? Porque você deve trazer alguma coisa, né? Eu falo que, gente, vamos falar da liderança, né? Exato. Ser líder é você... Todo líder precisa olhar você, Alvin. Você precisa olhar a tua relação com seus filhos para você entender como você é como líder. Os grandes líderes falam disso o tempo todo. Não é? Porque eu não consigo cindir. Não dá para... Então, agora eu sou líder de pessoas aqui na empresa. Agora eu sou pai e mãe. Não. No fundo, você tem as características que se mostram nessas situações. Então, quando você pergunta esse paralelo, Jéssica, eu vejo algumas coisas do meu estilo de liderança espelhadas nas crianças, né? Da forma como eu lido com elas, aprendizados que elas me trazem, porque o líder também aprende o tempo inteiro, né? Eu sempre falo, as melhores pessoas para me ajudarem a me desenvolver como líder é meu time. Porque o seu time é a sua família, né? É minha família ali, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. O papel de liderança com o que você faz. É a mesma coisa. Eu estou conduzindo pessoas, influenciando crianças, no meu caso são 2 crianças, a chegarem num lugar onde sozinhos eles não conseguiriam. E eles precisam olhar para mim e ver, tem coerência. Tem exemplo, tem consistência, tem inspiração, né? Tem puxada de orelha quando precisa, porque o líder não tem que ser bonzinho, né? A gente está confundindo muito, isso é só um parênteses. A questão da liderança, a liderança não pode ser tóxica. Então a gente começa a dizer que líder agora, só tem que abraçar, beijar. Não, gente. Inversão de valores pura. Então, o líder tem que mostrar, a gente aqui, claro, você vai mostrar de uma forma respeitosa, né? Você não vai gerar assédio, nada disso, mas você precisa dizer, você tem que direcionar. Então, hoje já todo mundo meio que com medo, com o filho também, né? Porque não é só o amor ali Exato. que vai ensinar. Do tipo, meu filho não quer lavar uma louça, não quer obedecer. Você não vai ficar falando pra ele, meu amorzinho, tá tudo bem. Vai levantar. E vai fazer. Não vai? Então tem consequências. Exato. Eu sou funcionária de uma empresa. Se eu não faço o meu trabalho, eu vou ter consequências. Exato. Em algum momento eu vou ser desligada. Né? Sejamos não é adultos. Exato. Muito louco. E trazendo para essa realidade hoje dessa questão das crianças mesmo, que todo mundo fala, né? Os adolescentes, o que vai ser dessa geração? Só que eu fico pensando, eu não sou mãe, mas eu fico vendo as pessoas falando disso, só que quem tá criando esses seres humanos são eles. Ou seja, se o ser humano, o adolescente, o adulto tá desse jeito, foi alguém que criou? E quem é que criou, entende? Então, assim, é muito louco essa vertente do tipo, eu vou culpar, falar, é o adolescente, é o adulto, essa geração tá assim. Só que foi você que educou, foi você que criou, porque ele tá assim... Porque alguém fez dele isso. E aí, Jéssica, linkando com uma questão da psicologia, né? Quando a gente, você tem uma noção, quando a gente atende crianças e adolescentes até 18 anos, a gente tem que fazer um acordo com os pais. Os pais têm que estar envolvidos no processo terapêutico até determinada, né? Óbvio, tem questões sigilosas e tal, mas eu preciso ter conversas com esses pais, né? Você precisa direcionar também, né? Por quê? Porque, gente, essa pessoa está em formação, em construção. Então, não adianta... Os pais, eles são o primeiro modelo das crianças. Exatamente. Né? Literalmente copia e cola. Exatamente, copia e
cola, né? É assim que você faz, é assim que... Já viram tem um vídeo que mostra na internet, né? O exemplo. Então, tem uma mãe falando brava e o filho falando bravo com não sei o quê. Exato. O pai fumando e a criança fumando. É isso. É isso aí. Isso eu acho muito louco, porque meus filhos, modéstia à parte, comem muito bem. Se alimentam de tudo, você sabe, né? Até demais, né? É verdade. Enfim. E aí, prejuízo. que eu fico puto é alguém falar, nossa, nasceu genética, nossa, que sorte, né? Eu falei, não, cara. É porrada na cabeça todo dia. Não, vai comer e tudo mais. Acho que é sorte, né? É que nem assim, chega uma vaga, fui pra um vídeo, é sorte. Não, dorme muito bem desde os 30 dias de vida. Não, porque, é rotina do sono. É isso. Porque eu me acordei todo dia e tudo mais e fiz que ele ficasse no quarto dele. Exato. Então, nada é sorte nessa vida, né? Exato. Trabalho duro e tudo mais. É isso aí. Muito louco. É, muito louco. E agora? E na formação de líderes, a gente tem que ter essa noção, né? Que para você formar um líder, como você falou no começo do episódio, não é, a pessoa é muito boa nisso e aí ela vai ser líder. Não, você tem que treinar o seu líder, para ele ser líder. É porque ele começa a lidar com o que é imprevisto, né, para ele. Assim, pessoas são incógnita. Como que eu sei que você vai reagir se eu não tenho a sensibilidade de entender a sua diferença do Alvin? Né? Como você pensa, como o Alvin pensa. Eu preciso ter abordagens diferentes, né? Aí tem várias metodologias, mas eu preciso mostrar que essa pessoa precisa se conectar de forma diferente com os outros, senão fica... Agora sim, partindo do princípio que o líder ele nunca está pronto, em teoria, ele é desenvolvido e tudo mais. Quando a gente pensa no organograma da empresa, né? A base aberta e no topo lá. Dá para dizer que a culpa vai ser sempre do topo da pirâmide ou não? Culpa de quê? De alguma coisa dar errado? O cara não foi bem desenvolvido ou foi colocado numa posição específica que não era e tudo mais. A gente tem acostumado a terceirizar a culpa sempre, né? Ah, não, ele não tinha um perfil e tudo mais. Mas como é que a gente consegue colocar sobre uma ótica de que, cara, independente do que aconteceu, a culpa é sempre desse cara lá de cima, é o master? Então, nem sempre a culpa é lá de cima, tá, né? Acho que é o primeiro ponto. Tem duas coisas diferentes. Uma coisa é a cultura organizacional. Legal. Quando eu falo de cultura organizacional, eu estou falando do topo. Tá bom. Então, eu dizer que eu quero criar uma cultura de autonomia e de abertura, e cada vez que o cara erra, eu dou uma cacetada nele... Vem de cima. Incoerência. Então, percebe que isso é criar cultura. Então, eu tenho a liderança criando cultura, eu só vou fazer o que eu estou vendo a cultura de cima. Seu filho só vai fazer o que você vê você fazendo. Tá? Então, isso é uma coisa. Quando a gente fala de erro de promoção, sempre existe uma discussão dentro da organização. A organização toma decisão, geralmente baseada em alguns fatos e algumas análises que fez sobre aquele perfil, mas isso é restrito. Porque, de novo, na hora que você chega na função, nem sempre você sabia o que você ia viver. Então, ali, Alvinho, qual que é o ponto que eu vejo? Primeira coisa, antes de promover um líder, tá? Antes de promover uma pessoa para uma posição de liderança, o que eu sugiro que faça? Vai dando testes para a pessoa. Olha, tem esse projeto aqui. Você não é líder ainda, mas esse projeto você vai ter que liderar 3 pessoas aqui para conseguir... Você vai entender como o cara funciona antes de promover. Porque daí você não queima o cara se ele não tiver... E ao mesmo tempo você sabe... Ele não vai ser perfeito, mas você vai saber... Até onde ele pode ir. E até onde você pode ajudar. Legal. Isso é fundamental para a conversa de promoção. Porque... Lembra que eu falei? Não está pronto. Eu preciso me desenvolver. Você está aberto, Alvin, a desenvolver isso aqui? Eu te ajudo, mas saiba que isso aqui, você precisa desenvolver. Isso aqui você fez super bem nesse projeto. Olha, aqui precisa melhorar. Topa? Preço alto, porque você vai lidar com pessoas. Topa. Entende? É um processo que é uma transparência com cuidado para que realmente você consiga fazer o processo mais suave, sabe? Faz sentido? Claro, então, numa promoção assim, eu não acho que é o presidente o culpado. Não. Provavelmente, até porque a gente também erra, né, gente? Sim. A maioria das promoções, são acertadas. Vamos falar a verdade aqui, né? As cartas... Sim. A maioria das promoções são acertadas, mas sempre existe, sei lá, um índice... Vou dar um número aqui da minha experiência, tá? 20%, 30% que não performa como líder. Mas por causa de uma falha, talvez, nesse processo de promoção interna, que alguém não identificou, ou então não testou antes e tudo mais. Ou não desenvolveu quando chegou, né? E joga na fogueira, aí o cara se queima, e aí o cara não tem mais... ele perde a credibilidade com os outros pares, com os outros líderes, né? Então, você tem que, de alguma forma... não é colocar numa redoma, mas você precisa acompanhar... Uma criança, a mesma coisa. Você precisa acompanhar a criança no começo. Vai andar de bicicleta, você solta... Vai, se estrepa aí. Não faz Tinha que isso. falar da bicicleta. Por quê? Aconteceu o que com a bicicleta? Meu filho se capotou, quase quebrou o dente, o caramba... Quebrou todo esse final de semana. Tadinho, mas você tava junto? Que dó. Não, eu tava perto.
Então, mas fui eu que tive sangue frio para segurar a bucha. Tadinho, coitado, gente. Coitado mesmo. Depois eu vou te mostrar a foto. Ai, coitada da criança. Então, assim, o meu ponto é, na liderança, você tem ferramentas que você pode usar para minimizar esses problemas. Vai resolver? Vai 100%? Não. Você também, como piloto, não tinha 100%. Não, pelo contrário. Sim. Né? Então, você vai minimizar, você vai tentar, não é controlar, mas você vai tentar cuidar desse processo para que algumas coisas não venham a acontecer. Interessante. Né? E você acha que tem algum pilar aí, alguns pilares que a pessoa tem que ter para ter uma liderança assim eficaz? Não perfeita, né? Mas assim, para desenvolver isso, tipo, para a pessoa se identificar, olha, eu tenho isso, será que se eu desenvolver eu vou chegar lá, sabe? Ah, legal. Acho que tem vários aspectos. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que juntava vários temas de liderança, de desse ano de 2025, vários artigos de liderança de Harvard, dessas escolas, né, grandes e tal. E me chamou a atenção o seguinte, né? Lá dizia assim, quais são os 10 pontos ou as 10 características que fazem um líder de sucesso, que criam um líder de sucesso. Sabe o que me chamou a atenção? O quê? Não falava nada assim de, conhece finanças, conheça. Nada de era tudo. hard skills. E primeiro, eu me conhecer, eu me gerenciar, eu ter inteligência emocional. Então, acho que esse é o primeiro. Eu tenho vontade de aprender. Esse é o primeiro ponto para mim, para líder. Sim. Se eu tenho ânsia de aprender, eu gosto de aprender. Opa, pontinho positivo. Já tem um ponto. Você gosta de se autoconhecer? Outro pontinho. Você tem uma inteligência artificial? Deve ter. Também, né? Você tem inteligência emocional para lidar com as situações de estresse que o líder vai viver? Exato. Legal. E aí tem outros aspectos. Aí tem capacidade de influência, comunicação, visão estratégica. É importante para um líder, né? Ter uma visão de longo prazo, para onde eu vou levar essa organização, enfim. Eu vejo isso, Jéssica. Vontade de aprender, acho que para mim é o primeiro ponto. Resiliência, né? Sim. Comunicação, inteligência emocional, visão estratégica, visão ampla, digamos assim, visão global. Sim. Acho que são pontos importantes. Tudo leva a isso. Que o legal, Fórum Econômico sempre. Mundial, que recém foi publicado, das 10 maiores habilidades do futuro, 9 eram soft skills. Olha lá, tá e vendo? todas muito em linha com o que você falou. Exato. Então a gente está indo para um caminho que o resultado está cada vez mais pressionado e as pessoas estão esquecendo das próprias pessoas de desenvolver líderes Delas e tudo próprias, mais. Mas eu acho que a grande questão é essa. Hoje o que pega no mercado de trabalho e as pessoas que realmente estão aí não conseguem avançar como empresa, não conseguem avançar como líderes ou empresários, empreendedores, enfim. A questão é exatamente essa, é não se conhecer de fato. Porque às vezes a pessoa acha, eu tive uma ideia maravilhosa, eu quero vender isso. Mas ela não sabe se o negócio é bom realmente, se ela está preparada para isso, se ela vai assumir toda a bronca ali, ela só quer fazer. E aí vai desenvolvendo aquela bola de neve, né, que a gente fala, que ela tá no ápice ali, ela não consegue gerenciar ela mesma, não consegue gerenciar a própria empresa e não consegue gerenciar os demais. Os demais. Ela e aí, o mundo, né? Exato. E aí gira tudo em torno disso. E hoje, como a gente falou já no episódio, né, as pessoas estão muito doentes, eu acho. Todo mundo está muito doente por conta de rede social, por conta dessa ilusão aí de querer... viver o palco da outra pessoa sem estar lá, né? Porque a pessoa tá querendo viver a vida da outra pessoa o tempo todo. É sempre mais verde. Sempre mais verde e tal. E as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Só que elas não conseguem perceber que... Elas não conseguem olhar pra dentro, do tipo... Por que eu tô olhando o outro, desejando o outro? O que eu posso fazer pra melhorar, né? Internamente? O que eu vou me desenvolver pra chegar ali também? Pode ser que eu não chegue tão rápido ou do mesmo jeito, mas eu posso avançar, sair desse buraco que eu tô pra ir em algum lugar. E eu acho que entra muito nisso que a gente tá falando, do tipo assim, cara, não tem como. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que olhar pra você primeiro. Com certeza. Você tem que se questionar, saber o que você gosta. Vocês têm a regra do avião lá. Exato. Qual é? Caiu o avião, sei lá. Despressurizou, é essa a palavra? Coloca a máscara Despressurizou. O que as aeromoças falam? Primeiro em você, depois na criança. Esse é o foco do líder. Exato. A gente usa uma ferramenta chamada CRM na aviação, que é a base da nossa mentoria, inclusive, que a gente acaba empoderando até os funcionários, leia-se inferiores, não no sentido pejorativo, para que a gente consiga, inclusive, como um bom líder, supostamente, ouvir quais são os gargalos da operação, os problemas que eles estão enfrentando. Existe uma linha de limite para isso? O quanto que é dar voz, é empoderar ou não? É dar palanque? Como é que a gente consegue gerenciar isso? É para
realmente empoderá-los, deixar eles ter acesso a pessoas de mais alto escalão para mostrar, tipo assim, ó, o que você escreveu tá errado. Aqui na ponta é do jeito totalmente diferente que faz. Existe uma linha para dividir isso? Como é que a gente pode aplicar isso no ambiente empresarial, por exemplo? Tá, deixa eu falar um pouco do que eu penso sobre isso. Alvin, quando a gente... Tudo depende, vamos lá, tudo depende do alinhamento que você faz anteriormente. Anteriormente quando? Quando você vai comunicar, gente, eu vou ter uma ação agora de conversar com vocês para tal dia a gente vai conversar para entender. Eu quero ouvir tá acontecendo. Eu quero ouvir sugestões. Eu quero falar desse processo. Tá bom. Então pensem em dicas. Já aviso para vocês, nem tudo que for trazido aqui a gente vai conseguir implementar ou vai implementar. Você já faz o briefing, né? Exato. Eu quero alinhar, eu quero receber os inputs de vocês que são importantes. Vocês estão lá na ponta, tal. E aí vocês vão trazer as opiniões de vocês. Eu vou coletar tudo isso. Eu vou pensar, vou discutir com outras pessoas. Algumas coisas provavelmente a gente vai implementar, outras provavelmente não. Mas eu quero ouvir o que está acontecendo aí. Então, esse é o primeiro ponto. Tá. Segundo ponto, quando você começa num processo, que as pessoas começam blá, 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 mimimi, ai, que ouvido ao céu, você, como líder, tem que cortar. Porque sabe o que acontece, Alvin? Tem um outro ponto. O líder, ele, na verdade, tem 2 chapéus. Ele tem o chapéu de líder e ele tem o chapéu de contribuidor da organização. Sim. Certo? Então, um piloto dentro da aeronave, ele é o líder ali daquela galera. Mas ele é um funcionário da companhia aérea. Tem outros interesses envolvidos. Então, eu, como líder, não posso virar para a galera... Ai, gente, a gente tá ganhando pouco, né? A gente precisa ganhar mais. Não, eu preciso dizer, gente... Essa é a política... Estou dando um exemplo. Sim. Essa é a política da organização. Tem um racional para isso. Eu não sei, como líder, eu vou lá investigar. Eu vou lá conversar com o RH. Sim. Eu vou lá conversar com o meu chefe, me dá argumentos que eu preciso entender isso aqui. Se é uma coisa que me incomoda, eu preciso falar para o meu líder. Individualmente. Não fazer reverberar a coisa no... Soltar no meio do nada. Exato. Então, assim, primeiro, alinhar antes, alinhar expectativas. Porque eles não podem entrar numa reunião dessa, Alvin, achando que tudo que eles falarem vai ser implementado. Fato. Sim. Porque não vai. Por várias razões. Tem coisas que eles vão falar que não fazem sentido. Tem coisas que eles vão falar que o investimento é muito alto, que você não tem o dinheiro agora. Tem coisas que eles vão falar que não faz parte do processo. Entende? Então, eles precisam ter... você precisa ter... É isso que a gente chama de liderança participativa. Vem aqui, participa comigo, traz as suas ideias. O que você faria no meu lugar? Como que você faria? Por que você faria? Mas num movimento positivo. Não... Até porque ele consegue se colocar no lugar do líder nesse momento e falar assim, opa, talvez não seja tão coerente aquilo que eu tô falando, né? Exatamente. Porque aí quando você fala pra ele, o que você faria no meu lugar? Aí ele começa a falar em voz alta, porque na cabeça dele tudo é lindo. Às vezes a gente faz isso, né? Na cabeça é tudo lindo e tal. Na hora que você fala em voz alta, você fala, que merda é essa? O que eu tô falando? Sabe uma técnica, uma metodologia que a gente usa, às vezes, discussão de cases. Você leva cases para a discussão do grupo, que não precisam ser cases reais da tua empresa, mas com componentes do que está acontecendo. Na aviação ali. A gente leva os reais, né? Ótimo, perfeito. E as pessoas discutem. Então, ali saem ideias, saem questões, né? Eu acho muito rico. E tem isso, né? A ponta vive a realidade que, às vezes... a liderança não consegue ver porque está envolvida em outras coisas. Então, ouvir o time é importante. Claro. Eles precisam se sentir participando do processo. O que eu acho mais legal das nossas discussões da aviação, dos cases, dos problemas que acontecem, é que a gente sempre fala, né? O pior que pode acontecer com a gente é cair o avião e matar todo mundo. Então, a gente sempre evita esse risco o tempo todo. Ponto. Sim. Então, quando acontece alguns BOs, por assim dizer, até mais... graves e tudo mais, e aí as nossas aulas não são para pilotos e comissários, são pilotos, comissários, mecânicos, toda a organização dentro de uma sala para entender como cada ação de cada pessoa vai influenciar em outra pessoa que às vezes está lá só de gaiato na história. E não imagina o impacto que ela tem. Exato. Imagina uma ação equivocada de um mecânico para nós, lá dentro, a 35 mil pés com 300 loucos a bordo. E muitas dessas discussões a gente escuta às vezes da pessoa, eu não sabia que era assim. Aí você fala, pois é, né, querido? Vamos passar um dia lá comigo. Isso é muito legal. É fazer Sim. rodar as pessoas nas áreas. Exato. Eu me lembrei agora não sei se eu te falei da outra vez, Alvin, quando eu trabalhava nessa empresa agrícola, eu trabalhei num outro estado, né? E lá eu lembro que eu tinha uma gerente de SH maravilhosa. E ela falava assim,
E é verdade, né, que ela falava, é o processo. Todo acidente é uma série de salvaguardas que falharam. A gente falou isso ontem. Falou? Sim. É o furo do queijo que a gente fala. Exatamente. Que vai se alinhando. Isso. De uma forma bem simples é isso. É isso. Então, assim, no fundo, a responsabilidade Nunca de cada é uma causa não só. é uma só. Não é só. E eu aprendi isso lá, eu não tinha essa noção. Então, é muito legal você ver, por exemplo, nesses processos, você entender que tudo, você tem que empoderar o indivíduo, assim, no sentido dele entender a importância do papel dele. Independente do papel que seja. Exatamente. Pode ser uma pessoa que só está limpando o chão daquela organização, mas ela tem alguma função específica ali. Legal. Exatamente. Vamos pra treta? Vamos. Ixi, Não, solta ai, você. Que medo. Não, solta você. Você que é o... Ai, que medo. do Gil. A gente sempre encerra aqui nossos episódios com uma mensagem que as pessoas que estão sendo convidadas por nós gostariam de passar no seguinte sentido. A partir de amanhã, acabou, não tem Ingrid, não tem família, não tem mais nada, e você vai ter que deixar o seu legado aí através de algumas palavras que você vai jogar ao mundo. Mensagem. Que mensagem é essa que você vai deixar para as pessoas colocarem no papelzinho, isso aqui pode dar certo? Se você quiser, eu faço uma musiquinha pra você. Não, dá pra pôr o making off agora pra eu pensar? Ai, eu vi que difícil, não sei, eu acho que... Bota fogueirinho, bota fogueirinho. Eu acho que... Duas coisas, posso falar duas coisas? Pode. Quantas coisas você quiser. Acho que a primeira é assim, quando a gente faz o que a gente faz com o coração... Todo mundo falando a mesma coisa, diferente. Todo mundo olhando pra si. Com o coração as coisas acontecem. Exato. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E não é papo de coach, é real oficial. É porque eu vou fazer... Na hora que eu tô fazendo com o coração, se eu tô vendo que não é ali, entendeu? Eu vou para outro lugar. Eu acho que fazer com o coração é fundamental. E o segundo ponto que eu acho, assim, toda situação na nossa vida é uma oportunidade. Eu estar aqui hoje é uma oportunidade de eu aprender com vocês. Sim. Entende? Toda situação. Eu tô lá em casa, é uma oportunidade. Eu tô na escola, é uma oportunidade. Então, a gente precisa entender que a vida tá aí. E ela tá tá acontecendo. O que a gente aproveita dessa vida? Como que a gente olha essa vida? Isso aqui é para que eu me desenvolva, para que eu seja uma pessoa melhor. Toda situação é uma oportunidade. Forte, hein? Nossa, forte. Dá um belo corte agora. Dá. Making off. Nem precisou, tá vendo? É mais fácil do que você imagina. Fechou, Jéssica? Fechou. Obrigada, Ingrid, por ter participado do nosso podcast da Casa Nova. Pra quem não sabe, ela confiou na gente quando o podcast era lá no quartinho da minha casa. Verdade. Tem outros episódios aí. Tem outros episódios maravilhosos dela. Então, se vocês quiserem ver os outros episódios, estão disponíveis. Aplicando valores, né? Reconhecimento. Esteve com a gente quando a gente não era nada. Eu ganhei, gente. Eu ganhei um cartão de embarque. Tenho em casa até hoje. Poucas pessoas têm. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? E eu venho sempre que vocês quiserem. Eu adoro. Adorei esse lugar aqui, maravilhoso, viu? Ricardo. Errei seu nome, Ricardo. Daqui a pouco ela tá contratando pra fazer o podcast dela aqui. Exato. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la no time, principalmente. Exato. Nossos alunos que supostamente... Eu acho que eu vou mandar para eles todos. Eles estão comprovando aí que o trabalho devolve um exemplo. A gente tem uma premissa que a gente fala, né? Quer participar da aviação com a gente, quer trazer para a mentoria e tudo mais. Na aviação, especificamente, a gente trabalha com seleção. Então, a gente não promete vaga, é o primeiro ponto. E quando as pessoas vêm comigo para adquirir a mentoria, que é especificamente com ela, eu falo, eu não vou te macetear. Eu não vou te dar a diquinha rasa. Eu vou te fazer você se conhecer, entender, e aí você falou isso. Entender quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos para que você consiga, de alguma maneira, que esses pontos fortes se sobressaiam frente a isso aqui. Até porque ninguém é perfeito, certo? Exato. Então, tá muito alinhado desde o início, né? Exato. A gente achava que existia na nossa cabeça que era muita loucura, não. Mas tem uma louca que topou com a gente. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada. E é o que a gente preza aqui dentro você vai se desenvolver, você vai ter oportunidade de destaque, mas a gente não garante vaga porque são seres humanos. Você não sabe o momento da empresa, mas... Tenho certeza que vai doer, porque não é... Se desenvolver, o autoconhecimento não é para qualquer um. Vai doer, mas a gente tem certeza que isso vai ser aplicado em algum momento da sua vida, em qualquer situação que você vá passar por um processo seletivo, você vai estar bem preparado. E se tá com dúvida, entre em contato com a Ingrid, as redes sociais vão estar aqui em algum lugar. Vem pra nossa mentoria lá. Tá vendo? Ela sabe vender as coisas. Tá? Muito obrigado, galera. Obrigada, Ingrid. Pessoal, esse podcast só vai ter o tamanho que vocês fizerem dele, então já sabe. Repetição. Curte, compartilha, comenta.
Ativa o sininho. Se ele não crescer, eu não consigo pagar o Ricardo pra vir aqui. Exatamente, aí, como é que faz? Exatamente. Não vai ter mais episódios legais com a Ingrid. Pô, gente, ajuda aí, vai. E é isso. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Muito legal.